Vejamos agora, com detalhes, a implementação da busca em profundidade para resolver o problema da ordenação topológica. Nós vamos revisitar, basicamente, a busca em profundidade, porque na aula anterior, em que a gente foi apresentado a esse algoritmo, a gente viu a implementação com bastante detalhe, registrando tanto as informações de tempo de abertura quanto tempo de fechamento, tempo de término de cada nó. Então, já uma boa notícia para vocês, esse algoritmo não vai ser mais complicado do que o que a gente viu da última vez, ele vai ser especializado. Ao invés de estar marcando tempo de abertura e tempo de término, a gente vai marcar só o que nos interessa, né? Que é, em particular, a construção da ordenação topológica, que, como a gente já argumentou, a gente constrói do fim para o começo. A gente começa com rótulos, o rótulo valendo n e vai decrementando. Então isso aqui vai ser uma implementação bem direta do que a gente viu no último vídeo, do pseudocódigo que a gente viu no último vídeo. Até para isso eu vou relembrar vocês, falando aqui da busca em profundidade recursiva, que é o pseudocódigo da direita. A gente começa a busca a partir de um certo vértice V, a gente vai marcar ele como visitado, vai tentar estender a busca para todos os vizinhos ali, considerando todos os arcos que saem desse vértice, e no final a gente coloca o rótulo atual naquele vértice, ou seja, estabelece uma posição para ele na ordenação. Vamos ver como que a nossa implementação aqui trata disso. Então aqui temos variáveis auxiliares, que vão ser úteis num momento específico. A gente recebe, falando aqui dos parâmetros, o grafo V, o vértice V, que é por onde eu vou começar a minha busca em profundidade, o vetor de visitados aqui, que já foi alocado pela funçãozinha que a gente viu no último vídeo, o vetor de ordenação topológica, que é onde a gente deve colocar os valores da ordenação topológica, e passado por referência aqui, o rótulo atual. Eu gosto sempre de usar assim, é uma convenção minha, é um p-hot atual, né? P-rótulo atual. Tá? Por que esse P? Para me lembrar que ele é um ponteiro. Para me lembrar que quando eu quiser acessar o valor dele, eu tenho que colocar um asterisco antes para andar ao longo desse ponteiro e pegar o conteúdo de fato. Tá? Então, no pseudocódigo não tinha isso, né? No pseudocódigo eu estava supondo já que, olha, essa variável é global, por simplicidade. Aqui eu tenho que me preocupar com esse detalhezinho técnico. O que eu estou recebendo aqui como parâmetro na minha função é o apontador para onde está de fato o valor do rótulo que eu quero utilizar e atualizar. Mas ok, feitas essas observações, primeira coisa que a gente faz no algoritmo, de fato na função, é marcar o vértice V como visitado. Né? Eu só entrei aqui porque o vértice não estava visitado. Eu nunca, na busca em profundidade, visito mais de uma vez o mesmo vértice. Então, para que isso não aconteça, né, já que eu estou visitando ele agora, primeira coisa, marca ele como visitado. Na sequência, para cada vizinho de V, que ainda não foi visitado, eu tento estender a busca. Normalmente a gente faz isso com o while, mas eu preferi fazer com o for só para ficar mais simples. Tá? Embora a gente não esteja iterando em cima de um índice, e sim numa lista ligada, vamos ler esse for aqui. Tá? Como que a gente lê os campos do for? O for tem 3 campos aqui dentro, né? O campo mais à esquerda, o campo do meio, o campo mais à direita. O primeiro é executado quando eu começo o for, é a inicialização ali do for, vocês podem pensar assim. O segundo é verificado, é a condição de parada, e ela é verificada toda vez que eu vou passar pelo for. E só continua se passar nesse teste. Tá? E o terceiro é uma instrução que é executada no final de cada iteração do for. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, a princípio aqui, nessa atribuiçãozinha aqui, ela está fazendo o P receber o início da lista de adjacência ali, da lista de vizinhos do meu vértice V. Então, o P agora aponta para a minha lista de vizinhos. Tá legal, o que eu faço? Antes de terminar de olhar para o for, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se esse cara para qual eu estou apontando não é nulo, se ele for diferente de nulo. Tá? E enquanto ele for diferente de nulo, é um vizinho em potencial para visitar, e daí eu vou visitar. Se não, quando ficar igual, quando esse teste aqui falhar, eu saio porque eu já visitei todos os vizinhos possíveis. E no final de cada iteração, eu atualizo aqui o valor do P, eu vou para o vizinho seguinte. Tá? Então, esse é o comportamento básico aqui. Começo na lista de adjacência e vou avançando de um em um enquanto não chego no null. Tá bom, estou dentro do for agora, com um vizinho válido na mão. Já que eu entrei aqui, ele não é nulo. O que eu faço? Eu pego o rótulo dele e coloco em W. Então, W é esse meu vizinho. Né? Para vocês lembrarem de onde vem esse rótulo,
tem que voltar na última aula, quando a gente implementou a estrutura de dados lá do grafo. Na minha célula ali, o valor do rótulo era justamente o inteiro que corresponde ao vértice, que é meu vizinho. Tá? Então, no caso, o vértice W vai ser um inteiro ali entre 0 e n-1. E daí eu só vou fazer uma chamada de busca em profundidade para o W se ele ainda não foi visitado. Por isso que eu tenho esse if. Se a marcação do W lá como visitado ainda for 0, ainda for falso, ele não foi visitado, eu desencadeio aqui uma busca em profundidade recursiva aqui a partir dele. No caso, então o que muda aí na chamada é que agora é a partir do W, o resto tudo igual. Quando eu termino esse for, que a coisa fica importante. Tá? Não que as coisas não fossem importantes até agora, mas era a busca em profundidade tradicional. Quando eu saio desse for, quando eu chego nessa linha aqui, é o momento que eu vou atribuir a minha ordem. E daí vale aquilo que eu já falei no último vídeo. Eu estou supondo não, né? Nesse momento eu sei que todo mundo que eu alcançava a partir do meu vértice V já foi visitado e, portanto, já foi também marcado na ordenação topológica. E daí eu atribuo para o vértice V o rótulo atual. É isso que essa instrução está fazendo. Além disso, ela decrementa o valor do rótulo. Mas é importante saber ler isso aqui, tá? Porque esse menos menos aqui, essa instrução de decrementar depois da variável em questão, quer dizer que ela só vai ser executada depois que o valor for passado. Então, ord topo V, né, a posição do V na ordenação topológica, vai receber o valor atual apontado por P hot atual. Né? O asterisco aqui é justamente para eu pegar o valor apontado por P hot atual. Então ele vai pegar o valor atual e colocar no ord topo V. Depois ele é decrementado para que o próximo vértice que for receber receba uma ordem menor. Né? Cada vértice tem que receber uma ordenação diferente. Então é só a implementação, exatamente a implementação do pseudocódigo que a gente viu anteriormente. Né? Agora uma coisa que vai ficar um pouco diferente, mas para vocês não se desesperarem, lembrem que a gente já viu a busca em profundidade iterativa, a implementação dela. A gente vai ver aqui, essa aqui é um pouco mais trabalhosa, a busca em profundidade iterativa adaptada para a ordenação topológica. Eu já devo ter citado para vocês outras vezes que eu acredito muito no aprendizado iterativo. Né? A gente vê uma coisa uma vez, mais ou menos, daí na próxima a gente vê numa aplicação, a gente revisita, e assim, em cada revisitação, cada vez que a gente revisitar um assunto, particularmente assuntos não triviais, a gente vai entendendo um pouco melhor. Então, vocês já tiveram aí um primeiro contato com a busca em profundidade iterativa, a gente já viu como implementá-la, agora a gente vai ver ela aplicada, adaptada aqui para obter uma ordenação topológica. Então, vai ser adaptada para essa aplicação, mas muita coisa vai ser comum com o que a gente já viu, então vai ficando mais claro aí, acredito eu, espero. Né? Então, tá legal. Na busca em profundidade da ordenação topológica, aqui a gente recebe um grafo G, o vértice de origem, o vetor de visitados, o vetor de ordenação topológica e o rótulo atual no que a gente quer mexer. Notem que aqui eu acabei passando como referência mesmo, eu acabei passando o apontador, mas não precisava, tá? Porque como não é uma função recursiva, é a mesma variável que eu estou mexendo aqui o tempo todo, até podia ter passado ela como parâmetro. Mas tá legal. Aqui algumas variáveis auxiliares, e o que eu estou fazendo aqui logo no comecinho é setando a minha pilha, tá? A busca em profundidade, ela depende de uma pilha. Na recursão eu tenho a pilha de execução, que acaba fazendo esse papel para mim, por isso que eu consigo implementar de modo recursivo. No caso da versão iterativa, eu preciso da pilha para servir como a minha memória, que guarda os vértices para os quais eu já encontrei arco, mas os quais eu ainda não visitei. Tá? Então, por isso que eu implemento essa pilha aqui, aloco um vetorzinho para ela aqui nessa linha e coloco o topo igual a 0, indicando que no início a pilha está vazia. Logo em seguida eu coloco o primeiro elemento na pilha, que é justamente a origem. Então eu empilho ele ali. Tá legal. Então nesse momento estou com um único elemento na pilha, que é o vértice a partir do qual eu vou começar a minha busca. E daí eu vou seguir enquanto a pilha dos ativos não estiver vazia. Eu acho que esse conceito de ativos ajuda, eu já citei ele da outra vez, mas vou relembrar vocês. O que são os ativos para mim? São os encontrados, mas não visitados. Quer dizer, vértice para o qual eu já encontrei um arco, então eu sei como chegar nele, portanto ele deve ser explorado em algum momento, mas ele ainda não foi visitado. Como eu não posso esquecer dele, ele fica na minha pilha. Tá? Então esses são os ativos para mim.
Tá? Então aqui, enquanto o topo for maior do que zero, ou seja, enquanto a pilha não estiver vazia, quando ainda tiver algum vértice que eu posso me beneficiar de explorar, eu removo esse vértice da pilha. E primeira coisa, verifico se ele já foi visitado. Tá? A gente já discutiu isso, eu não vou aprofundar agora, mas pode acontecer de um mesmo vértice entrar múltiplas vezes na pilha. Então eu não posso confiar, só porque ele entrou na pilha, quando ele entrou ele não era visitado. Mas ele pode entrar várias vezes sem eu perceber. E, portanto, na hora de tirar, sempre verifico se o vértice ainda não foi visitado, tá? Para não visitar múltiplas vezes. Então, se visitado V igual a 0, se o vértice não foi visitado, aí a gente começa. Então, se ele não foi visitado, o que eu faço? Primeira coisa, marco ele como visitado. Segunda coisa, empilho ele. Tá? Por quê? Já discuti isso com vocês outra vez. Esse momento que eu empilho o vértice de volta é só para eu conseguir calcular o tempo de término desse vértice. Tá? Porque agora vai começar a entrar na pilha, falando de modo muito resumidamente, na sequência aqui nesse for, vai entrar na pilha todo mundo que eu alcanço a partir de V. Tá? E, portanto, vai entrar na pilha depois de eu colocar o V aqui, né? Vai ser empilhado em cima dele todo mundo que eu tenho que explorar antes de finalizar o vértice V. Então eu sei que quando eu encontrar esse V na pilha de novo, esse V que eu estou empilhando aqui nessa posição, é porque todo mundo que eu tinha, que eu poderia alcançar, que eu poderia explorar a partir do V, já foi explorado. Tá? E, portanto, está na hora de finalizar o vértice V. É essa a ideia. Eu expliquei com mais detalhes na última aula, caso não tenha ficado muito claro. Tá? Mas é esse o propósito que ele cumpre aqui. E por que eu estou tão preocupado com o tempo de término? Porque, como eu já argumentei antes, até deixei um quiz para vocês, tem uma relação muito íntima entre o tempo de término de um vértice e o momento que eu coloco ele na ordenação topológica. Né? Basicamente por causa daquela ideia de que o tempo de término corresponde ao momento em que eu já visitei todo mundo que eu alcanço a partir dele, e a posição que eu posso atribuir para um vértice na ordenação topológica, para que ela seja uma ordenação topológica, para que todo o arco vá da esquerda para a direita, é justamente digamos assim, o maior valor depois que eu já explorei todo mundo que eu alcançava a partir dele, depois que eu já coloquei na ordenação, eu já coloquei à direita dele, portanto, todo mundo que eu alcançava a partir dele. Mas tá legal. Então, seguindo aqui, né, já empilhei o vértice ali como um marcador na pilha, e daí eu vou verificar os vizinhos. De novo, aquele for que a gente viu. Né? Eu começo aqui no início da lista de adjacência do vértice V. Enquanto eu não chegar no final dessa lista, eu vou avançando o apontador P sempre para o próximo. Mas, claro, fazendo aqui o que está no miolo do meu for antes, né, que é para cada vérticezinho eu pego o rótulo do vértice e, se ele ainda não foi visitado, eu desencadeio uma visita a partir dele. Mas agora é mais sutil, né? Desencadear uma visita a partir dele. Né? Se ele era um vizinho do V que não foi visitado, eu não vou fazer uma chamada recursiva, porque esse algoritmo não é recursivo. O que eu vou fazer? Eu vou empilhar. Tá? Eu vou colocar esse vértice no topo da pilha e atualizar o topo. Então, quer dizer, ele já está registrado lá para, olha, né, eu tenho que lembrar de visitar esse vértice. Ele está lá na pilha. E tá legal. Daí eu já falo desse else com vocês, mas vamos supor que numa iteração eu entrei no if, né, o vértice não estava visitado. O que eu fiz então? Então, relembrando, eu visitei ele, marquei ele como visitado, coloquei uma marcação na pilha para saber o momento que aquele vértice vai ser fechado, e coloquei na pilha depois todos os vizinhos dele que ainda não foram visitados e, portanto, que eu deveria visitar. E daí eu vou para a próxima iteração, onde eu vou tirar um cara do topo da pilha, que notem vocês, que surpresa, vai ser um dos vizinhos dele, né? Seguindo a lógica da busca em profundidade, em que eu vou sempre me aprofundando ali, né, nos caminhos, até não ter mais como me aprofundar, mas enquanto houver vizinho, eu vou sempre pegando ele. Tá legal. Qual que é a outra possibilidade? Tirei um cara da pilha e ele já tinha sido visitado. Nesse if aqui, falhou o teste. Então, ele já tinha sido visitado. Daí eu caio nesse else aqui de baixo. Por quê? Porque existe a possibilidade dele já ter sido visitado, mas ainda não ter sido atribuído uma ordem para ele. Se for esse o caso, ou seja, se esse if aqui for verdadeiro, né, a ordenação topológica dele ainda está marcado como -1, que é um valor inválido para a ordenação topológica, quer dizer que eu acabei de tirar da pilha justamente aquele marcador que eu coloquei nessa linha aqui em cima, né, na linha que eu marquei no comentário com um porquê, para que eu soubesse o momento em que o vértice foi fechado. Tá? Ou seja, o momento em que todos os vizinhos dele já foram explorados. Se for esse caso, eu entro nesse if aqui do final
e atribuo uma posição na ordenação topológica para ele. Atribuição daquele mesmo jeito, né? Ele vai receber o conteúdo de rótulo atual, né? Por isso que eu tenho que usar o asterisco aqui para pegar o conteúdo, já que é um apontador, e logo depois esse rótulo atual é decrementado, tá? Para que no futuro eu use um rótulo menor para os vértices que virão. Então, são essas as opções que ficaram aí para a gente explorar. Tá? Basicamente, no meu laço principal, ou eu descubro que o vértice está sendo visitado pela primeira vez, e daí eu faço todo o procedimento, que é mais intuitivo para mim, pelo menos, né? Quando eu penso em busca em profundidade, de visitar ele e colocar os vizinhos na pilha para que sejam visitados, mas tem que tomar esse cuidadozinho aqui, que se ele já foi visitado, talvez seja o momento de atribuir uma ordem para ele, por isso que tem esse else e if ali. Lembrando vocês só um último detalhe, pode ser que eu tire vértices da pilha que foram colocados múltiplas vezes e, portanto, já foi visitado e, inclusive, já teve sua ordenação topológica atribuída. Se acontecer isso, daí o vértice é simplesmente ignorado, tá bom? Então, esses aqui eram os algoritmos que eu queria ver com detalhes com vocês. A análise de eficiência e corretude a gente vai ver no próximo vídeo.